Olá, muito boa noite aos nossos alunos e professores que estão conosco, iniciando mais uma aula, aula de número 2 da Escola Bíblica. Agora, para você aí que está assistindo domingo, a Escola Bíblica Dominical, para nós, a Escola Bíblica Semanal, né? Gravamos esta aula na quarta-feira, às 20 horas. Você, inclusive, pode participar conosco, é só fazer parte dos nossos grupos de WhatsApp. Lá o pessoal recebe o link e pode participar ao vivo aqui da aula, esclarecendo dúvidas, fazendo leituras, tecendo comentários. Então, a gente convida você também a participar. Bom dia para você que está aí na estreia da aula às 8h45 neste domingo. Uma boa tarde, boa noite para você que está em algum outro dia ou horário estudando a Bíblia conosco. É muito bom agora já iniciarmos uma nova temática, né? Nós pegamos aqui como uma revista para nos auxiliar, né? A revista da editora Compromisso e tem a temática A Restauração. É sobre isso que, inclusive, vamos falar durante todo o trimestre, por 13 lições, abordando 3 livros: o livro de Esdras, o livro de Neemias, o livro de Esther. Recomendo que você assista a primeira aula, se ainda não assistiu, porque lá você tem um panorama cronológico de quando acontecem essas histórias, e aí você acaba descobrindo que não, esse texto não está organizado em ordem cronológica, né? E lá a gente coloca para você entender como acontecem os fatos, né? Mas nós vamos dar continuidade e hoje eu quero falar sobre algo que faz parte da vida de qualquer ser humano, que é a oposição. Sempre que você se dispõe a fazer alguma coisa, qualquer coisa que você vai fazer na vida, você vai sofrer uma oposição de alguém, de alguma, às vezes não de uma maneira direta de uma pessoa, mas alguma condição do tempo, por exemplo, quando a gente está lidando com situações que lidam com o meio ambiente. Às vezes você vai ter a oposição do próprio tempo que passa, né? Mas a maioria das vezes, e a grande, esmagadora maioria das vezes, é a oposição de pessoas. E até faço uma pergunta aqui para você pensar um pouco, né? Você já chegou a passar por alguma situação da vida que enfrentou realmente grandes opositores, gente que não queria que você atingisse seu objetivo, conquistasse aquilo que você se propôs a fazer? Lembra do sentimento dessa época? Lembra das frustrações, daquele gosto amargo, às vezes, que fica na boca, mas lembra também do que veio depois? Pois bem, é sobre isso que nós vamos falar nesta aula da Escola Bíblica. Nós vamos falar sobre o enfrentamento às oposições, enfrentando as oposições. Então, antes da gente fazer a leitura do nosso texto áureo, né, do nosso texto chave de hoje, eu quero convidar a um dos irmãos que está aqui comigo no ao vivo para abrir seu microfone e nos dirigir a Deus em oração. Então, por favor, abra aí seu microfone, ore por nós para darmos início a essa aula. Amantíssimo Deus e Pai, te louvamos e agradecemos por tua bênção, te agradecemos pelo privilégio de estudar a tua palavra e obrigado, ó Pai, porque em todos os momentos o Senhor apresenta propósitos e alvos para as nossas vidas e também nos ajuda não só no querer, mas também está sempre atuando no efetuar. Muito obrigado porque tua presença é constantemente sentida, nos sustentando e nos colocando em pé quando caímos. Por tudo isso te agradecemos. Usa o teu servo para nos falar nessa aula e que possamos crescer no conhecimento da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, vou ler para você aqui o texto-chave da lição de hoje, está em Esdras, capítulo 4, versículo 3, e está descrito assim: Contudo, Zorobabel, Jesua e os demais líderes das famílias de Israel responderam: não compete a vocês a reconstrução do templo de nosso Deus. Somente nós o construiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, o rei da Pérsia, nos ordenou.
O que está acontecendo? Vamos aqui relembrar o pano de fundo dessa história. Israel, por ordem de Ciro, havia deixado o cativeiro, né? E o próprio Ciro dizendo: o Deus do céu é que me mandou fazer isso, mandou os habitantes de Jerusalém e de Judá saírem aqui da onde eles estavam cativos, e a maioria ali nas províncias da Babilônia, a retornarem a Jerusalém, construírem um templo ao seu Deus e, inclusive, pedirem em meu favor. Então, esta foi a ordem de Ciro no capítulo de número 1, aqui do livro de Esdras. Pois bem, essa história do capítulo 1 ao 6 não conta a história de Esdras. Esdras está escrevendo sobre essa história. Esta história tem como um dos personagens mais importantes Zorobabel. Esse Zorobabel é o líder deste povo ali, inclusive está na genealogia de Jesus, este Zorobabel, e ele sai com boa parcela deste povo. Jesus mesmo é um dos sacerdotes, é filho de um dos sacerdotes, para para cumprir esta ordem. Quando eles chegam lá, está escrito no versículo 1 e no versículo 2, no capítulo 4, eles vão lidar com pessoas que já estavam lá. Estas pessoas eram os que foram conhecidos no tempo de Jesus como samaritanos. Quem eram estes? Eram povos de diversas regiões que viviam na região de Samaria, antigamente era chamado de o Reino do Norte, o Reino de Israel, e eles se casaram com os judeus remanescentes daquela região. Então ficaram estes judeus misturados. O grande problema é que eram povos que adoravam outros deuses, povos pagãos, e eles influenciaram toda a cultura daqueles judeus que ali ficaram. E por isso, inclusive, já lá no tempo de Jesus, ainda há uma grande rivalidade entre judeus e samaritanos. Você pode ver isso em João capítulo 4. Pois bem, eles disseram, quando viram que o pessoal ah, queria construir o templo, eles disseram ali no versículo 2: olha, nós vamos ajudar vocês também, porque a gente tem adorado a este Deus que vocês adoram. Pois bem, não haveria problema nisso, né? Mais ajuda, né? Quem não ajuda não atrapalha, diz o ditado, quanto mais gente, melhor, né? É o que normalmente se pensa. Mas você vê a resposta direta e pode ser até um tanto quanto ríspida, não sei, o tom quem dá é o leitor, né? Ah, mas essa resposta direta, não, vocês não vão fazer isso. Quem nos incumbiu, a missão é nossa, a missão é minha de fazer aquilo que Deus me enviou a fazer. Foi a resposta dos líderes, de toda a liderança de Israel que ali estava. É óbvio que esse pessoal não gostou, mas por que recusar a ajuda de gente que disse que estava adorando a Deus? Bom, eles adoravam a Deus no padrão deles. Eles não só adoravam a Deus, mas adoravam a todos os deuses das suas culturas, das suas religiões. Então, o que aconteceria é, se esse povo que estava já lá alocado construísse o templo junto, eles iam: não, mas olha, eu quero adorar a Deus, mas eu quero adorar desse jeito. Ou eu também quero sacrificar a este meu outro Deus. Um Deus ali da região era o Deus Camus. Outro Deus ali era o deus do dinheiro ali, era o deus Mamon. Outro deus que aí é mais conhecido é Baal, e aí tem a esposa de Baal, uma outra deusa, né, Azerá, e assim por diante. Eram vários deuses daqui daquela região. Havia ainda um deus que era tido como desprezível, que era o Moloque, né, porque ele aceitava sacrifícios infantis. Então, toda essa cultura, que inclusive foi aquilo que levou Israel para o exílio, voltaria se eles permitissem que estes que já residiam na terra, que haviam se misturado com outros povos, que eles construíssem esse templo junto com eles. Agora, o povo de Israel estava focado, como a gente viu na última lição. Porém, quando você diz um não a alguém,
isso provavelmente vai levantar uma oposição contra você. E é exatamente isso que acontece. Então, esse capítulo, quero que você tenha em mente o seguinte: o livro de Esdras, assim, o livro de Esdras, Neemias e Esther, são livros datados, tirados como livros históricos. Ou seja, estes livros, eles ah, têm ali uma narrativa. E nós vamos ver aqui uma longa narrativa e depois extrair alguns princípios dos quais nós estamos aprendendo, tá? Então, eu quero que você tenha paciência, preste atenção. Nós vamos observar, por exemplo, as estratégias que vêm dos opositores, dos adversários. Então, leia para mim versículos 4 e 5. Esdras, capítulo 4, versículos 4 e 5. Quem achou, pode ler. Então a gente da região começou a desanimar o povo de Judá e atemorizá-los, para que não continuassem a construção. Pagaram alguns funcionários para que se opusessem a eles e frustrassem o plano deles. E fizeram isto durante todo o reinado de Ciro, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Algo comum destes três livros que nós vamos estudar são os opositores. Você vai ver a oposição a Zorobabel, você vai ver a oposição a Mardoqueu, no livro de Esther, e você vai ver a oposição a Neemias. Todos eles, durante aí um período de 60 anos, mais ou menos isso, todos eles enfrentaram forte oposição, porque desejavam fazer a vontade de Deus. Esse é um primeiro ponto. Lembra que na semana passada a gente fez uma pergunta, e se Deus te chamasse para a reconstrução? Nós estamos falando sobre restauração. E restauração, deixa eu te dizer uma coisa importantíssima. Restauração é a principal, ou ainda poderia dizer, me atreveria a dizer, a grande obra de Deus em toda a história. Deus está restaurando, e é justamente isso que o apóstolo Paulo diz, ele está restaurando todas as coisas em Cristo Jesus. Restaurando ao propósito original de sua criação. Restaurando o ser humano para a sua glória, restaurando para a sua comunhão, restaurando para a vida eterna. O mesmo propósito pelo qual o ser humano foi criado e foi perdido. Então, falar sobre restauração é falar sobre o projeto de Deus para toda a sua criação. E isso que nós temos que ter em mente, porque em todo esse processo haverá gente contrário à restauração. Então, eu quero que você entenda isso em primeiro lugar. Sempre, sempre haverá oposição. Aqui você vê as estratégias que eles utilizaram, né? Começar a desanimar o pessoal que foi rejeitado, começou a desanimar aquele, não vai dar certo. Ah, não, vocês estão malucos, vocês querem fazer esse tipo de coisa aí, já fizeram, já derrubaram da outra vez. Vocês não têm mais um rei. Como é que vocês vão conseguir fazer isso? Da última vez foi feito com um rei. Agora são vocês aí sozinhos, vocês não têm capacidade para fazer. Um desânimo constante. Ou ainda algo pior, porque a gente que não se abala por palavras negativas, né? A gente que não se deixa ceder a uma tentativa de desincentivo, né? Aqui houve, então, ameaça, porque é dito que eles começaram a atemorizar, causar temor. Ainda outros dizem aqui que eles pagaram gente para frustrar os planos. Então, pagaram ali os construtores para que o pessoal ali começasse a sabotar a obra, né? Pois bem, há de fato na oposição, quando a gente sofre oposição, há todo esse tipo de artimanha. E a gente tem que estar preparado para isso. Por isso que o apóstolo Paulo, ele vai trazer uma lembrança para nós. A 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9, nos diz assim:
De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Paulo traz à memória algo que aconteceu com Israel no capítulo 4 do livro de Esdras. De todos os lados, as pessoas nos pressionam. Pressionam por quê? Porque desejamos fazer a vontade de Deus. E esse é um fato para todo e qualquer servo do Senhor. Aquele que deseja fazer a vontade de Deus de todo lado. E, gente, isso é constante. Você percebeu aqui a narrativa no versículo 5? E fizeram isso durante todo o reinado de Ciro. Eles não tinham muito o que fazer, porque Ciro foi ele que mandou, o imperador ali, o rei da Pérsia, foi ele que mandou. Você não pode ir contra a vontade do rei. Então, eles não conseguiam fazer isso de maneira oficial. O que eles tinham que fazer? Fazer por debaixo dos panos, né? Por trás das cortinas. Por isso que era só na influência, na lábia, na ameaça, subornando, pagando gente, porque eles não poderiam ir contra ao decreto do rei. E é de fato o que o apóstolo Paulo vai dizer para nós: olha, isso é constante na vida do cristão. E é de todos os lados. Mas há um porém em tudo isso. Eu vou pedir para um dos alunos ler para mim, ainda em 2 Coríntios capítulo 4, só que dos versículos 18 a 16, porque Paulo traz a nós esta perseguição constante, mas ele dá a conclusão de tudo isso. 2 Coríntios, capítulo 4, dos versículos 16 a 18. Eu falei ao contrário, né? Eu falei do 18 ao 16. Você ia ter que ler do avesso. Você ia ter que ler invertido, mas não, a gente não está lendo em japonês, né? Não é de trás para frente. Então, por favor, do 16 ao 18. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Como permanecer mediante a tão forte e constante oposição? Não se fixa os olhos naquilo que se vê. Você tem várias histórias de superação ao longo da humanidade. Hoje eu estava ouvindo a história do senhor, eu vou lembrar só o sobrenome, porque o sobrenome o mundo inteiro conhece, eu não lembro do primeiro nome dele, mas o senhor Honda. O senhor Honda, o fundador, inclusive a empresa leva o nome dele, né, o fundador da Honda Motors, né? A Honda que todo mundo tem, você vê vários automóveis e motos por aí no mundo inteiro, não só no Brasil. Mas ele era um mecânico, filho, aliás, de mecânicos, e ele entendeu ali que deveria ah, construir a, a, um motor ali, uma forma nova de cilindro, de cilindrada para o motor, fez o projeto e levou para a Toyota. A Toyota já existia nessa época, a gente está falando aí de antes da Segunda Guerra Mundial. A Toyota viu o projeto e desprezou imediatamente, falou, não, isso aqui é um projeto sem qualidade, é um acabamento ruim, isso aqui não vai servir. Ele não desanimou. Ele foi lá, investiu mais tempo, mais recurso e aprimorou. Pois bem, a Toyota respondeu positivamente a, a esse projeto de motor e ele montou a sua fábrica, começou a fabricar. Mas no mesmo ano em que os negócios estavam indo bem, teve um daqueles grandes terremotos no Japão.
E a fábrica ali que ele levou tempo para erguer e tudo mais, literalmente construía tijolo por tijolo, veio literalmente abaixo, veio literalmente ao chão. Ele não desiste e ele persistiu, continuou, reconstruiu até que chegou a Segunda Guerra Mundial, e você sabe o que aconteceu com o Japão na Segunda Guerra Mundial. A fábrica dele foi uma das que desabou devido ao grande bombardeio. Não foi só a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, mas houve vários outros bombardeios ali no Japão. A fábrica atingida desabou. Mais uma vez ele reconstrói, só que agora não só tendo sucesso com o motor, mas fazendo de uma forma diferente. E é isso que foi interessante, que fez com que a Honda alcançasse o mundo inteiro. Ele já não tinha como fazer aqueles grandes motores para automóveis, mas ele olhou ali a necessidade ah, da sua região, da sua cidade. Ele tinha que ir de bicicleta o tempo todo para trabalhar e ele acoplou um motor na bicicleta. Daí surgiu a motocicleta. O pessoal da cidade via aquilo, começou a pedir para ele, para fazer, para vender e tudo mais, e pronto, chegamos na Honda Motorsports, né? Esse senhor faleceu em 1991, hoje é uma empresa bilionária. Sabe, o mundo entende que tem que persistir. Mas o mundo persiste por algo passageiro. Todo o trabalho do Sr. Honda permaneceu e ele passou. Um dia, é provável que a montadora Honda não exista. Empresas vêm e vão. Negócios vêm e vão. Negócios bem administrados duram por muito tempo. Mas até mesmo os mais ricos, os mais promissores, eles ah, acabam perdendo-se com o tempo, com a tecnologia. Paulo dá algo interessante para nós. Vocês não estão fixados num sonho futuro apenas. Vocês não têm o desejo apenas de ver uma grande família próspera, bela, daqui a 10, 20, 30, 40, 50 anos. Vocês não têm apenas o desejo de ver um negócio próspero, futuro para seus filhos e netos e próximas gerações. Não. Vocês estão com os olhos naquilo que é eterno. E é esse um ponto do qual o povo de Israel, no tempo de Esdras, entendia. Nós estamos realizando a obra do Senhor, obra eterna, não era só um templo, não era só um edifício, eles sabiam que o edifício poderia ser destruído, porque o anterior foi. E o anterior tinha um padrão de construção muito mais excelente. Mas eles sabiam que estavam realizando a obra do Senhor. Então, em meio às estratégias dos adversários, a solução é a persistência, porque é a obra do Senhor. Aí a gente olha agora para adversários, inimigos ardilosos e incansáveis. Então vamos dar uma olhadinha agora nos próximos versículos. Leia para mim Esdras capítulo 4, do versículo 6 até o versículo 10. Esdras 4, do 6 ao 10. Quem achou pode ler, por favor. No início do reinado de Xerxes, apresentaram uma acusação contra o povo de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, aqui Bistão, Mitredate, Tabet e o restante dos seus companheiros os escreveram uma carta a Artaxerxes. A carta foi escrita em aramaico, com caracteres aramaicos. O comando Reum e o secretário Cisai escreveram uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes. Até o 8? Até o 10, por favor. Até o 10 aí mesmo.
o comandante Reum e o secretário Cisai e o restante de seus companheiros, os juízes e os oficiais de Trípoli, da Pérsia, de Ereque e da Babilônia, os elamitas de Suzã e das outras nações que o grande e renomado Assurbanipal depositou e executou e assentou na cidade de Samaria e noutros lugares, e a oeste do Eufrates, e escreveram nos seguintes termos. Está difícil a minha vista. Até o 10, né? É o 10 mesmo. É. Muito bem. E antes da gente trazer um contexto sobre sobre o que está acontecendo aqui, aliás, sobre os princípios que a gente expõe, eu quero trazer um contexto histórico, porque isso aqui vai confundir tua cabeça um pouquinho. Esdras, ele está escrevendo uma história. A história de Zorobabel, ele narra até o versículo 5, tá? Então fique atento nessa informação, porque ele vai trabalhar até o versículo 5 e depois ele vai continuar essa história no versículo 24. O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que do versículo 6 até o versículo 23, tá? Presta atenção nisso. Ele vai fazer um resumo de toda a história de Zorobabel até Neemias, tá bom? Então, por que esse trecho que a irmã Enedina leu para nós, ele fala, olha, versículo 6, no início do reinado de Xerxes, apresentaram uma acusação contra o povo de Judá. Depois ele vai falar, e nos dias de Artaxerxes, ele correu 60 anos de história em dois versículos. Tá? Então, por que é importante você entender isso? Porque depois ele vai voltar e vai falar sobre oposição ao templo. E aí fica meio confuso se a gente não souber o que ele está fazendo. Então ele faz um parênteses, ele para o que ele está escrevendo, e aí ele escreve sobre os tempos que ele, inclusive Esdras, viveu. Você vai ver essa mesma carta que está sendo lida aqui, dos versículos 11 em diante, você vai ver no capítulo 7, você vai ver também dizeres delas no livro de Neemias, tá bom? Então, eu vou trazer uma tabelinha aqui, que até a nossa revista colocou, eu peguei essa tabelinha e ampliei, para a gente ter uma noção do que eles estão falando, tá? Para você olhar história. Bom, isso aqui é uma aula, então, sim, também tem um pouquinho de história nessa nossa aula. Vamos aqui, vamos compartilhar. Todo mundo enxergando bem aí? Pois bem, perceba isso daqui. Ele começa falando sobre Ciro, tá? Esdras capítulo 1, e isso vai do capítulo 1 até o capítulo 4, tá? Então, Ciro governou a Pérsia de 538 a.C. até, aqui a gente está falando de regressão, né, porque é antes de Cristo, então depois até 530. 530, quem está assumindo ali é Cambises, esse inclusive não é citado na Bíblia, que é justamente dos versículos de 1 a 5 do capítulo 4. Aí ele começa a falar, então, sobre a primeira oposição, aí ele começa a falar ali sobre a segunda oposição. A segunda oposição se dá no versículo 6, que é com Xerxes. Esse Xerxes, para quem é das antigas, eu tenho aqui 3 professoras da escola bíblica dominical. Me diz aqui, agora eu vou puxar elas, tem que abrir o microfone e me responder, tá? E você que está acompanhando pelo YouTube, tem que digitar nos comentários antes delas responderem. O rei Assuero é rei de qual período, de qual livro da Bíblia? Tempo. Professor, estou com 3 professores da escola bíblica do Ministério Infantil. Vocês têm que me dizer isso daí. Vocês sabem. De Esther.
Exatamente. Então, você está vendo o que Esdras fez? Ele citou aqui o tempo de Zorobabel, que pega os reis Ciro, ver se o meu mouse vai aqui, aparece para vocês, acho que não aparece, mas pega o rei Ciro, Cambises e Dario. Esse é o tempo que Zorobabel acompanha, tanto que você vê ali retomada da obra em Esdras 5, tá bom? Então, todo esse tempo, Zorobabel está vivo, está conduzindo, e o templo é terminado com Dario I. Dario I manda retomarem a obra. Tá? Você vai ver uma outra oposição nos próximos capítulos. Depois vem o tempo de Xerxes, o rei Assuero, que é o templo que foi narrado aqui no versículo 6. Perceba, enquanto Esther está enfrentando a oposição juntamente com Mardoqueu, como é que é o nome, gente, do opositor de Esther lá, de Mardoqueu? Me ajudem aí. Rapaz lá, Amã, Amã. Amã. Tá vendo como é bom ter professora do Ministério Infantil com a gente aqui? Amã é o opositor lá na capital do Império Persa. Ainda em Jerusalém eles estão sofrendo oposição, como é dito no versículo 6, tá? E aqui depois, mais à frente, ele coloca Artaxerxes. Esse Artaxerxes tá lá no capítulo 1 do livro de Neemias, e essa carta, a Artaxerxes, agora, você pode perceber que ele não vai falar sobre a construção do templo. O templo já está terminado. É sobre a reconstrução dos muros, tá? Então é isso que ele está fazendo. É importante você observar isso. Por quê? Deixa eu tirar aqui essa apresentação. Pronto, voltei. Por quê? É para a gente ter em mente que os opositores da obra de Deus, eles são agentes incansáveis e mudam, viu? Não adianta derrubar um, não. Tá? Não adianta derrubar, porque a gente tem hoje em dia alguns cristãos fazendo ali a defesa, não vamos derrubar esses impérios e não sei o que, não sei o que lá. Querido, vai se levantar outros, sempre se levantar. Quando que isso vai ter um fim? Quando Cristo voltar. Por isso que, inclusive, o nosso maior empenho, o seu maior empenho não é derrubar impérios. Seu maior empenho é pregar o evangelho, é restaurar a vida de pessoas. Quando o evangelho diz ali, Jesus diz em Mateus 24 e Lucas 21, quando o evangelho do reino for pregado em todo o mundo, então virá o fim. Você quer terminar com isso? Sai pregando o evangelho em tudo quanto é canto aí. Pastor, eu não consigo ir em tudo quanto é canto. Então você vai pregar o evangelho e vai investir na vida dos outros que pregam o evangelho, os nossos missionários transculturais. Vai gastar tempo com isso. Vai investir seu tempo nisso. É assim que nós completamos a nossa missão. É assim que a gente leva a restauração à vida de mais pessoas. Mas você pode ver aí, foram 60 anos, pelo menos, né? Vamos ver se é isso mesmo. De 538 até 423, mas deu mais que 60 anos aqui, hein? 60 anos era quando começou a terceira oposição. Vamos fazer essa conta aqui para a gente não... 538 e a 423, né? Vixe, não, foi bem mais do que isso, minha gente. Foram 115 anos. 100 anos de oposição ao povo de Israel, né? A obra que o Senhor estava realizando de restauração. Então, perceba como a gente falou anteriormente, como a persistência é algo fundamental. Mas vamos dar uma olhada nessa carta, então, nessa tal carta, na intensidade dos ataques dos inimigos, né? Então, leia para mim agora, vamos ler o texto dessa carta. De novo, a gente vai rever essa carta lá no capítulo 7, mas aí, aqui a gente está tirando um período atemporal, né? Fora do seu tempo. A gente vai ver isso depois quando for estudar o capítulo 7 de Esdras e também quando for estudar a história de Neemias, tá? Lê para mim do versículo 11 até o versículo 16. Dá uma olhadinha, presta muita atenção no texto dessa carta. Pode ler. Esta é uma cópia da carta que lhe enviaram ao rei Artaxerxes, de seus servos que vivem a oeste do Eufrates. É bom o rei ficar sabendo
que os judeus que chegaram a nós da tua parte vieram a Jerusalém e estão reconstruindo aquela cidade rebelde e má. Estão fazendo reparos nos muros e consertando os alicerces. Além disso, é preciso que o rei saiba que, se essa cidade for reconstruída e os seus muros reparados, não mais se pagarão impostos, tributos ou taxas, e as rendas do rei sofrerão prejuízo. Agora, visto que estamos a serviço do palácio e não nos é conveniente ver a desonra do rei, estamos enviando esta mensagem ao rei, a fim de que se faça uma pesquisa nos arquivos de seus antecessores. Nesses arquivos, o rei descobrirá e saberá que essa cidade é uma cidade rebelde, problemática para reis e províncias, um lugar de revoltas desde épocas antigas, motivo pelo qual foi destruída. Informamos ao rei que, se essa cidade for reconstruída e seus muros reparados, nada lhe sobrará a oeste do Eufrates. Um princípio que você tem que tomar e entender fundamentalmente para a sua vida. Você quer fazer a obra de Deus? Você quer cumprir a grande comissão, o chamado de Deus para você? Você quer estar no centro da vontade de Deus? Se a sua resposta é sim, então prepare-se para ser perseguido. Prepare-se para ter constante oposição. Prepare-se para sofrer. E por que é importante eu dizer isso? Porque hoje está se pregando uma falsa teologia, um falso evangelho, em que com o Filho de Deus nada de mal acontece se ele está fazendo aquilo que Deus deseja. Não, nenhuma arma forjada contra ti prosperará. O pessoal pega textos e tira fora do contexto, né? Tira ali de uma história de batalha de Davi, que necessitava conquistar de fato um território a mando do Senhor, e coloca isso para sua própria vida achando que é isso. É interessante porque, se você crê nisso, então deixa eu te dizer, provavelmente você é maior do que Jesus. Porque Jesus cumpriu em tudo a vontade do Senhor e o Senhor permitiu que seu filho morresse. Permitiu que seu filho sofresse. Então toma cuidado com essas falsas teologias, essas falsas pregações por aí. Você está querendo fazer a vontade de Deus? Vai dar ruim. Você será perseguido. E sabe o que mais sobre isso? Jesus falou sobre isso, a gente estudou recentemente sobre isso, não é? Mateus capítulo 11, capítulo 5, versículo 11 e 12. Você é bem-sucedido, você é feliz, você é bem-aventurado. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Entendeu que todo servo do Senhor que se dispõe a fazer a vontade de Deus é perseguido. Todos. Não houve exceção a ninguém. Todos enfrentaram algum tipo de oposição. Então, com você não será diferente. Por isso, a Bíblia nos prepara. Por isso que essas histórias estão escritas. Não é para você fantasiar. Não é para você seguir enredo de novela, ou de filmes americanos onde sempre dá certo, tudo dá certo. Não, queridos. Tem profeta que morreu. Os apóstolos foram executados.
por fazerem a vontade do Senhor. Mas a gente não vai vencer? Não, Cristo venceu. A gente não vai. A vitória já está decretada. Só que você não presencia todas as vitórias do Senhor nesse tempo. Abraão, a quem foi prometido ser pai de uma grande nação, não viu a grande nação. E Hebreus capítulo 11 ilustra perfeitamente. Fica aí de lição de casa para você ler Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11 mostra perfeitamente que estes servos do Senhor não olhavam para uma pátria terrena, para uma vitória terrena. Mas como a gente viu ali o apóstolo Paulo compartilhando em 2 Coríntios, estavam visando aquilo que é eterno, aquilo que é invisível neste momento. E a gente caminha aqui para o final deste capítulo, trazendo então alguns outros relatos, né? Então, leia para mim agora dos versículos 17 até o 24. Esdras 4, 17 ao 24, e perceba a força que o inimigo tem agora para atacar, né? Qual é a força que ele usa para atacar. Então, leia para mim do 17 ao 24. Pode ler. O rei enviou-lhes a seguinte resposta: ao comandante Reum, ao secretário Sinzai e aos seus demais companheiros que vivem em Samaria e em outras partes a oeste do Eufrates. Saudações de paz. A carta que vocês nos enviaram foi traduzida e lida na minha presença. Sob minhas ordens, fez-se uma pesquisa e descobriu-se que essa cidade tem uma longa história de rebeldia contra os reis e que tem sido um lugar de rebeliões e revoltas. Jerusalém teve reis poderosos que governaram toda a região a oeste do Eufrates, aos quais se pagavam impostos, tributos e taxas. Ordene agora a esses homens que parem a obra, para que essa cidade não seja reconstruída enquanto eu não mandar. Tenham cuidado, não sejam negligentes nesse assunto, para que os interesses reais não sofram prejuízo. Lida a cópia da carta do rei Artaxerxes para Reum, para o secretário Sinzai e para os seus companheiros, eles foram depressa a Jerusalém e forçaram os judeus a parar a obra. Assim, a obra do templo de Deus em Jerusalém foi interrompida e ficou parada até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Muito bem. Então, você vê aqui justamente esse relato histórico, esse resumo histórico que eu trouxe para os irmãos, para não confundir, porque se você for pegar um livro de história, você vai ver que não vai bater nas datas, né? Mas aqui ele mostra a longa oposição, a gente fez as contas aqui, né? 115 anos de oposição. Por isso, algo fundamental para a gente entender é que quando nós estamos realizando a obra do Senhor, nós enfrentamos estas perseguições como Jesus enfrentou. Isso confirma, sabe o quê? Que você verdadeiramente é discípulo de Cristo. Meu irmão, entenda uma coisa. Quando você faz a obra de Deus e tem gente se opondo a fazer a obra, ver que você está fazendo, e isso é verdadeiramente, tá? Não vai fazer igual o apóstolo Pedro comenta em 1 Pedro capítulo 4, ali a partir do versículo 12. Se você sofre, que seja por obedecer a Cristo e fazer a vontade de Deus, que não sofra por ser ladrão, assassino, ou como alguém que se mete em negócios alheios, ou seja, um bisbilhoteiro, um fofoqueiro, qualquer coisa do tipo, tá? Porque tem crente que está agindo errado, que às vezes não está sendo honesto no trabalho, que às vezes está sendo preguiçoso, e aí
ele fala, ó, estão me perseguindo aqui, ó, estão querendo fazer mal. Não, você quer mal funcionário mesmo, tá? Então, toma um cuidado quando a gente está falando sobre fazer a obra de Deus. Outra coisa, fazer a obra de Deus não é cumprir as suas vaidades, não. Tá? Então, também tem gente que fala, tô fazendo a obra de Deus. Não, você está querendo manifestar a tua vontade. Então, toma muito cuidado quando se fala sobre isso. Mas Jesus é bem claro em João, capítulo 15, versículo 18 até o 21, dizendo o seguinte: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem deles. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Lembrem-se das palavras que eu lhes disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão a vocês. Se obedecerem à minha palavra, também obedecerão a de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Então, eu quero que você tenha isso em mente. Fazer a vontade de Deus traz a mesma situação da sua vida que houve sobre Jesus. Pastor Salovi, pode falar, por favor. Uma das coisas importantes que nós temos que entender que a oposição, ela também existe para que nós possamos encontrar outros caminhos. Muitas vezes nós estamos certos de que vamos fazer dessa forma e seguimos, e quando vem a força de oposição, ela pode ser enxergada como oportunidade de você rever essa situação. Quando eles fizeram para que parasse a obra, e a obra para por um ano todo, nós podemos dizer, fomos derrotados. Não, talvez Deus conhecesse a sua determinação, conhecesse todo o seu estado de situação, e que você por si só iria acabar não realizando a obra como Deus iria querer. Com esse um ano de pausa, Deus fez com que eles completassem a obra, e houve uma grande celebração ao completar essa obra. Então, nós temos que entender que quando você está trabalhando, todo mundo só te apoiando, sim, 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 tome cuidado, porque toda a responsabilidade é sua. Mas quando você tem oposição, luzes vão chegar para que você tenha uma visão mais ampla de tudo aquilo. A oposição nem sempre é totalmente negativa. Nós temos que entender esta situação e entender que, mesmo ela sendo persistente, recorrente, como nós vimos aí, não está se falando de 2, 3 meses, né? Está se falando de 115 anos. É um bocado de tempo, né? E aí a gente vê que Deus, que deu querer, foi dando a sustentação até que a obra pudesse ser completada. Muito bem, muito obrigado, pastor Salovi. E uma coisa que a gente tem que ter em mente é o princípio de Provérbios 11:44. Você não pode interpretar errado a questão da oposição quando há discordância de você. Provérbios 11, versículo 14, diz: na multidão dos conselheiros é que há sabedoria. Então, por exemplo, vou dar, lá na nossa igreja, nós temos um conselho de líderes, nós temos uma comissão para cuidar da reforma da nossa igreja, nós temos uma assembleia de membros, e lá nós temos pessoas que se opõem às propostas, não de adversários, mas discordam das ideias. E aí a gente constrói, tá? Então não confunda também, porque tem gente que acha que tudo é oposição. A pessoa se opôs à minha ideia, é um adversário, é um opositor, é um enviado de Satanás. Não, calma aí.
Aqui a gente está falando realmente de alguém que é contrário à vontade de Deus. Outro princípio, que é o que o pastor Salomão nos traz, que está no Evangelho de Lucas, onde ele vai nos trazer, Jesus vai trazer o seguinte: quando colocarem vocês diante dos tribunais, não temam, porque naquela hora o Espírito Santo lhes dirá ou lhes fará dizer o que deve ser dito, lhes ensinará o que dizer. Outra coisa que a gente tira como princípio é a persistência do inimigo. Foram várias pessoas diferentes, várias estratégias diferentes, ora controlando o governo, manipulando o governo. Você viu que interessante? Que quem é o homem mais poderoso do mundo? Por exemplo, naquela época onde se escreve essa carta é Artaxerxes. Artaxerxes achava que era o homem mais poderoso, mas ele fez a vontade dos que estavam ali, que eram opositores de Israel. Ele foi manipulado, né? Então, o poder não é exatamente como as pessoas acham que é. Houve várias artimanhas, ou seja, o inimigo é persistente. Por isso que o apóstolo Pedro diz em 1 Pedro 5,8: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor, rugindo como um leão, procurando a quem possa devorar. O inimigo é persistente, ele não vai desistir. Ele já está condenado. Ele já perdeu a batalha eterna. Mas até o dia da sua sentença, ele vai persistir. E para isso, a própria Bíblia já dá a solução e a resposta. E Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Então, para persistir em meio às oposições, aos enfrentamentos, você precisa estar o tempo todo submisso, sujeito a Cristo. Só há como resistir às armadilhas de Satanás, aos inimigos do Senhor, se você estiver submetido a Cristo. É interessante que a posição de um guerreiro sempre tem ali a guarda, né? Então, por exemplo, um cavaleiro, você está vendo ali atrás uma espada que é parecido com uma espada medieval, né? É uma espada de um livro de fantasia. Você vê ali atrás, são duas ali. Uma é uma espada de duas mãos. Um cavaleiro que usava uma espada de duas mãos, ele tinha que usar a guarda alta aqui. Tanto o cavaleiro quanto o samurai, por exemplo, ele estava com a guarda alta dessa forma para já deferir um ataque mais efetivo, com pouca chance de defesa. Mas se fosse um com uma espada de uma mão, do outro lado ali é uma espada de uma mão. Ele tinha o escudo que tinha que estar à frente, posicionado, dependendo do batalhão que ele estivesse servindo. Se fosse um batalhão romano, o escudo cobria do pé à cabeça. Agora, se você for um artista marcial, um karateca, por exemplo, ele tem que estar com a base do pé firme, firmado à frente, com os punhos já erguidos numa posição de defesa. Se for um boxeador, ele tem que estar com a guarda alta, levantado, não impedindo a visão, mas protegendo já essa região dos olhos, e todo ali encurvado. Não é uma posição bonita, mas ele está protegido contra golpes do seu adversário. Pois bem, o cristão, a posição de guarda dele, sabe qual é? De joelhos. Não é uma espada erguida, não são punhos cerrados, não é o brandir de uma lança. A guarda do cristão, a posição de defesa, é de joelhos aos pés do Senhor. Por isso, inclusive, até vou fazer um parêntese aqui, uma propaganda, esteja aí nas nossas reuniões de oração. Amanhã, na quinta-feira,
Às 8 horas da manhã a gente tem reunião de oração presencial e às 20 horas da noite nós temos a reunião de oração online. Então, esteja aí a oportunidade para você treinar a sua guarda para as batalhas e oposições desse mundo. O último princípio que a gente aprende, e eu não ia deixar fechar essa aula com a tristeza do versículo 24, não é mesmo? Assim, a obra do templo de Deus de Jerusalém foi interrompida. Porque aí dá a entender que eles perderam. Não, não foi isso. Você que já leu o livro sabe qual é o final de toda essa história. Mas nada pode destruir os propósitos de Deus. Isso a gente tem que ter em mente. Até quando este propósito parece que foi parado, não é porque o homem conseguiu, por algum motivo, o homem conseguiu barrar o poder de Deus. Não, Deus permitiu. Deus permitiu que parasse. O propósito, alguns que viveram ali pode ser que tenham entendido. Aguardar, descansar no tempo do Senhor, entender que Deus está agindo, rever alguma postura que estavam vivendo de maneira errada. Inúmeros propósitos. Deus permite. Mas nada pode destruir o propósito de Deus. Por isso o próprio Deus fala ali no livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 13. Desde os dias mais antigos, eu o sou. Nada, não há a quem possa livrar alguém de minha mão. Agindo eu, quem pode desfazer? Ou numa versão mais antiga, agindo eu, quem o impedirá? Nós vamos enfrentar oposições. De fato, vamos. Faz parte da vida do cristão. Nosso Cristo, durante toda a sua vida, durante todo o seu ministério, enfrentou oposição. Mas de uma coisa nós temos certeza: a obra do Senhor será feita. Ela não será destruída, porque é Ele que está agindo através de nós. Então, nisso nós podemos descansar e fortalecer a nossa esperança. Na lição de hoje, você que tem a revista da Escola Bíblica que nós estamos utilizando, você tem a virtude. Então fica aí para você, a virtude da semana passada foi obediência, a virtude para aprimoramento foi a perseverança, por isso a gente falou tanto de perseverança. E aí você que tem a revista, tem as atividades aí para você fazer depois, então a escolha do desafio, a estratégia, a reflexão diária, a conclusão e o compartilhamento com outros alunos também, que você vai preencher aqui nas linhas, né? E para quem é aluno da nossa Escola Bíblica Dominical, ali, presencial, na nossa igreja, recebe esta revista para poder estudar e acompanhar durante a semana. Foi muito bom ter você conosco, os nossos alunos aqui ao vivo, professores também, nos abençoando, me abençoando muito aí, me ajudando com as dicas dos nossos reinados aí, do Ministério Infantil, né, que a gente vê. E também ter você acompanhando conosco aí pelo YouTube. Coloque aí nos comentários alguma dúvida que você tenha ou que Deus falou no seu coração nessa aula. Compartilhe nas redes sociais, deixe o like para poder chegar a mais e mais pessoas. Quanto maior visualizações e likes, mais o YouTube recomenda para outras pessoas poderem estudar a Bíblia comigo e com você. Deus abençoe, um bom domingo, vem adorar a Deus conosco no culto que começa daqui a pouquinho, às 10h30 da manhã. Grande abraço. Deus abençoe. Obrigado, pastor Cristiano. Esse ensinamento de hoje foi bem cheio de detalhes, né? É verdade. Muito bom. Maravilhoso. Deus abençoe, queridos. Igualmente, Deus abençoe a todos. Boa noite a todos os irmãos e boa noite, pastor Cristiano, pastor Salovi. Deus abençoe vocês. Irmã Boa noite, Inês. queridos. Boa noite.